Prosseguindo no estudo do Apocalipse, versículo por versículo, vamos agora ao capítulo 18, versículo 4, do ponto 1, que diz: sai dela, povo meu. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. A profecia do Apocalipse anuncia que nos últimos dias haveria uma aproximação entre a Babilônia apocalíptica e a verdadeira igreja de Jesus. Essa aproximação está ocorrendo, pois muitas igrejas estão se aproximando da Babilônia. As igrejas luterana, presbiteriana, metodista e anglicana assinaram um acordo chamando a Babilônia apocalíptica de mãe. Os católicos publicaram mensagens delirantes com o retorno das igrejas reformadas. Está aí o link completo, e aí vocês encontram artigos dos católicos dizendo a volta de protestantes ao seio da Igreja Católica nos Estados Unidos. Está ali o link também. E você vai encontrar artigos que os católicos falam o seguinte: os protestantes diziam que era impossível, mas nada é impossível para Deus. Ou seja, a Babilônia apocalíptica dizendo que as igrejas católicas as igrejas reformadas já foram tragadas novamente. Olha. Bom, nesse site aí, Bíblia Católica, eles falam sobre esse retorno da igreja reformada para as igrejas católicas. Todas as 4 igrejas reformadas, só a Igreja Batista Reformada não participou disso, pelo menos eu não vi até agora, mas as 4, a conclusão do que se lê é que eles, na verdade, já voltaram a fazer parte da Igreja Católica. O comentário diz: foi algo que os protestantes não esperavam. Lembre-se, quem está escrevendo é um católico. Para eles, impossível, mas para Deus, possível. Jesus olhou para eles e disse: aos homens isto é impossível, mas a Deus tudo é possível. Trata-se da volta e conversão de muitos protestantes para o catolicismo. Fato notável que tem ocorrido nos Estados Unidos, berço do neoprotestantismo. Então, quando eu falo que as igrejas protestantes é um grupo que tentou reformar a Babilônia apocalíptica, a história deles no mundo mostra que eles estão voltando a ser católicos, vamos dizer, tanto pessoalmente como os bispos das igrejas reformadas e até institucionalmente, porque eles já assinaram com a Igreja Católica chamando ela de mãe. Bom, o site católico prossegue. Estas conversões aumentam a cada dia e estão sendo irreversíveis com a passagem do tempo. São conversões de pastores, ministros e leigos para a Igreja Católica. Sim, antes eles eram fortes pilares do protestantismo e promotores do anticatolicismo, que agora voltam à Igreja de Cristo, no caso a Igreja Católica. E como os seus testemunhos atraem com uma avalanche muitos outros protestantes de todos os continentes. Sempre lembrando, Assembleia de Deus não é igreja protestante. Então essas igrejas que estão falando são as igrejas protestantes. A Assembleia de Deus não pode entrar pelo mesmo caminho, E eles dizem que estão atraindo uma avalanche de protestantes. E diz que é comum um bispo da igreja presbiteriana, por exemplo, um ano trabalha na igreja presbiteriana, no ano seguinte ele manda currículo para a paróquia católica e vai trabalhar lá, levar o incenso da igreja católica, o incenso de Júpiter. É inacreditável. O comentário prossegue. As igrejas evangélicas estão se aproximando das igrejas reformadas e estas consideram a Babilônia apocalíptica como a sua mãe. Pelo menos esse documento que eles assinaram em 2017.
O povo meu que deve se retirar da Babilônia apocalíptica durante a grande tribulação será uma mensagem para Israel. Mas antes da grande tribulação, essa mensagem pode ser direcionada à igreja que passará o princípio de dores. Sendo assim, temos neste texto um alerta para a igreja de Jesus. Nos últimos dias, o povo de Deus será convidado a fazer parte da Babilônia apocalíptica. A igreja de Jesus ser convidada a fazer parte da igreja católica é exatamente o que está acontecendo nestes últimos dias, né, onde autoridades das Assembleias de Deus são convidados para ir ao Vaticano, vão. O Papa, quando esteve aqui no Rio de Janeiro, entrou numa Assembleia de Deus. Então, eles querem realmente corromper a igreja de Jesus, né? O comentário prossegue. Se a igreja evangélica afirmar que a igreja católica era a verdadeira igreja de Jesus, ela está afirmando que toda violência e corrupção da igreja católica pertence ao cristianismo. Sendo assim, o texto alerta: nós seríamos participantes dos seus pecados. Então observe que o texto está alertando. Como eu disse para vocês, são 2 capítulos dedicados à Babilônia apocalíptica. Nenhuma instituição ou personagem recebe tanto comentário no Apocalipse como a Babilônia. Isso mostra como essa instituição é perigosa para o reino de Deus. Ok? Então, o texto está dizendo o seguinte: se nós ficarmos com eles, nós seremos participantes dos seus pecados. Por quê? Porque o que a Igreja Católica fez com a humanidade foi, claro, o maior espetáculo de mentira, de corrupção, né, de morte. Ninguém promoveu mais a morte do que a Igreja Católica. Eu sempre digo que até Adolf Hitler, ele, nas suas perseguições aos judeus, ele disse que ele estava baseado na Igreja Católica e nos protestantes. Ele apontou: olha, Lutero defendeu que isso deveria ser feito. Né? E por que Lutero defendeu a pena de a morte das pessoas que não seguiam a doutrina católica? Por causa de Agostinho de Hipona. Lá em 410, defendeu que a Igreja Católica pode matar. O Hitler falou para o Papa: olha, eu apresento a você a solução final. Você está tentando fazer isso há séculos. Então, ele propõe uma herança final. Todas essa doutrina, ela vem de onde? Ela vem da Babilônia apocalíptica. Eu não posso chamar essa instituição de Igreja de Jesus. Se nós fizermos isso, nós estamos dizendo que os ateus estão certos quando eles dizem que o cristianismo seria a maior vergonha da história da humanidade, que nada fez tanto mal à humanidade como o cristianismo. Eles falam isso hoje. Eu já dialoguei com um ateu que ele fala que o hinduísmo, pelo menos, o indivíduo fica escondido lá numa caverna, não fez tanto mal quanto o cristianismo. E eu tenho que explicar para ele: não, cristianismo não. Você está falando de catolicismo. O catolicismo perseguia outras igrejas cristãs. Então, com certeza, ela não era a igreja cristã. A igreja cristã, ela só fez bem para a humanidade. Ela nunca perseguiu, pelo contrário, estava sendo perseguida pela Igreja Católica. O comentário prossegue. Eu falei: se a Igreja Evangélica afirmar que a Igreja Católica era a verdadeira Igreja de Jesus, ela está afirmando que toda violência e corrupção da Igreja Católica pertence ao cristianismo. Sendo assim, o texto alerta: nós seríamos participantes dos seus pecados. O termo "sai dela" é tradução do grego "escherchomai", e segundo o dicionário Strong, era utilizado em termos metafóricos para descrever descendência, nascido de, ou ainda livrar-se do poder de alguém, escapar em segurança. Ou seja, o que é exatamente isso que a Babilônia apocalíptica está fazendo. Ela diz o seguinte: todas as igrejas que existem hoje descendem de mim. Então, olha que interessante essa palavra. É claro que o tradutor é uma questão complicada, né? Mas o sai dela tem esses significados. A Babilônia apocalíptica hoje diz que nós descendemos dela, né?
Mas não, nós não descendemos dela. O comentário prossegue. É uma perfeita descrição da Babilônia apocalíptica. Se dissermos que fazemos parte dela, se dissermos que somos descendência da Babilônia, se dissermos que somos nascidos dela, seremos participantes dos seus pecados. E o versículo conclui com um terrível aviso. Se formos descendentes dela, seremos castigados pelas suas pragas, ou seja, as pragas que ela vai receber, nós também receberíamos. Então, as pragas nós sabemos muito bem o que é. A pior praga que existe na história da humanidade é a heresia. As outras pragas atingem só o corpo. Então, a praga da falsa religião é a heresia.